número 24 é onde nós vamos iniciar a leitura essa manhã, para então uma reflexão, uma meditação, que eu já vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, sobre o tema que nós vamos refletir nessa manhã. Cada manhã nós refletimos diante de Deus sobre um tema. Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus está encerrando o seu sermão da montanha. Não sei se você sabe, mas em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus está pregando o famoso, conhecido Sermão da Montanha. Foi onde ele ensinou as principais coisas a respeito da vida. Foi em Mateus 5, 6 e 7. Ele passou dias, esse sermão, e quando nós lemos o último verso, você vai ver que as pessoas ficaram admiradas com o que ele falou. Não é o que ele falou aqui apenas em Mateus 7, é o que ele vinha falando em Mateus 5, 6 e 7, porque foram dias em que Jesus ficou ensinando o povo sobre as grandes verdades. E em Mateus 5, 6 e 7, Jesus falou sobre tudo. Falou sobre céu, falou sobre inferno, falou sobre pecado, falou sobre perdão, falou sobre salvação, falou sobre casamento, falou sobre divórcio, falou sobre família, falou sobre o fim dos tempos, falou sobre tudo. E no 7, quando ele está encerrando o seu sermão, a partir do 24, acompanha aí na sua Bíblia comigo, diz assim, 7:24 de Mateus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa. Que privilégio é começarmos nossa semana ouvindo a Tua voz, recebendo algo de Ti, congregados como igreja, que é a Tua ordenança, que é o Teu mandato para nós. Nós Te agradecemos e queremos orar agora, que a Tua viva palavra, mais uma vez, venha sobre nós como espada, Senhor, que é capaz de discernir aquilo que está no mais profundo do ser humano. Que Tu possas hoje, com a unção do Teu Espírito, vir sobre a minha vida que vou falar, mas sobre a vida de cada pessoa que vai ouvir também, para que as Tuas verdades possam fazer morada em nosso coração, em nossa casa, em nossa família, e esta palavra prospere cada dia mais em nossa existência. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No capítulo 7 de Mateus, tem algumas ilustrações que Jesus está usando. Ele usou a ilustração de 2 caminhos. Antes de falar essa, ele ilustra contando sobre a vida que há 2 caminhos, e também conta uma outra ilustração sobre 2 árvores. As 2 coisas descreviam sobre o que estava acontecendo naquela época. Os 2 caminhos ilustravam a vida e a fé do povo daquela época, e as 2 árvores ilustravam o crescimento daquelas pessoas, como eles estavam no crescimento e os resultados da fé e da vida espiritual deles. Quando Jesus fala sobre as 2 casas aqui,
ele está ilustrando outra coisa também. Ele está ilustrando como será o fim dessa vida, dessa casa, dessa família, porque é importante destacar que no capítulo 7, o que Jesus está tratando é sobre o final de todas as coisas. O que Jesus trata em Mateus 7 não é sobre construção, não é sobre os dois caminhos, ele está tratando, o principal assunto de Cristo aqui é sobre o final dos tempos, é sobre como aquelas pessoas estariam nos últimos dias, como nós estaremos nos últimos dias, no final dos tempos, como vai estar a nossa fé, como vai estar a nossa vida, como vai estar a nossa casa no final dos tempos. Esse é o grande destaque que Jesus está querendo dar aqui em Mateus 7. Tudo que ele está falando gira em torno do final dos tempos. Tanto é que ele está falando que Deus julgará todas as coisas. Então ele está falando em Mateus 7 sobre o julgamento final, o julgamento de Deus, de como foi nossa vida, nossa fé, nossa história, como nós chegaremos no final de todos os tempos. O tema que eu quero pregar hoje e que nós vamos iniciar uma jornada aqui na igreja, o tema de hoje é família inabalável. Como ter uma família inabalável? É notório para todos nós, quando a gente abre o jornal, quando você assiste um jornal, é muito fácil você descobrir e perceber, todo mundo está falando que há uma crise instaurada no país, sim ou não? Aliás, dependendo do jornal que você assiste, se você assistir ele 2 vezes, você começa a chorar, né? Começa a se desesperar, porque as notícias são sempre e tão somente de crise. Há uma crise instaurada em todo canto. E o que eu quero falar hoje é que a principal crise do nosso país, e dá para dizer que até do mundo, a do nosso país, a principal crise do nosso país, não está se dando na Petrobras. A principal crise do nosso país não é devido à Operação Lava Jato. Essas são bem problemáticas e também tem parte, mas a principal crise que a gente vive nos últimos anos nesse país se chama e está dentro da família. Dentro dos lares, a principal crise está dentro dos lares, na formação, na deformação de como estão crescendo as crianças, nossos jovens. E eu fiz um teste essa semana e pedi para um amigo meu, pastor em São Paulo, me passar, se ele poderia me passar, um que atende, faz gabinete pastoral, ajuda pessoas, está acompanhando pessoas, está com um ministério muito ativo. Eu pedi para ele, você poderia me passar, eu estou fazendo uma pequena pesquisa, você poderia me passar qual foi a sua agenda nos últimos 15 dias? O que você mais atendeu nos últimos 15 dias? Na sua agenda de pastor, atendendo pessoas todo dia na igreja, o que você mais atendeu nos últimos 15 dias? Obviamente, eu disse, você não tem que abrir nada, não abra nome, nem o que aconteceu, nada eu quero saber, até porque há o sigilo pastoral que a gente mantém, mas eu disse para ele, mas só me diga quais foram os seus últimos atendimentos, sua última agenda nos últimos 15 dias, para me ajudar na minha pesquisa. E aí ele me passou, então, me mandou por e-mail as principais coisas que ele tratou nos últimos 15 dias. Você quer ouvir ou não? Ele disse para mim, escrevendo no e-mail, pastor, nos últimos 15 dias eu tive 3 atendimentos com casais ou só com um dos cônjuges, referente a adultério, traição.
Beleza, anotei lá, estou fazendo a minha pesquisa. Ele disse: e atendi também várias pessoas com problemas, estão com problemas de falta de trabalho, financeiros ou alguma crise instaurada também na vida deles. Atendi um caso de violência doméstica, seja com marido, mulher, pai ou filho. Ele disse para mim: atendi um outro caso de um outro adultério mais difícil, porque era de um líder de uma igreja com um membro de igreja. Atendi alguns casais em crise, eu anotei aqui. Atendi algumas pessoas com problemas emocionais devido a algumas coisas que aconteceram na vida delas. E me mandou então essa lista. E eu pergunto a você: onde é que estão todos esses problemas? Onde é que estão todos esses? Eu só queria comparar com a minha para ver se era um pouco diferente. A ideia era só eu dizer para Deus: Senhor, será que sou só eu que estou nisso? E eu percebi que isso é geral. E que se você conversar com outros, e quem trabalha com família, e se você conversar com pedagogos de escola, e se você conversar com psicólogos de escolas nos nossos dias, e se você conversar com profissionais que estão lidando com gente, com família, você vai ver que o maior problema nosso está na família. O maior problema nosso está dentro de casa. O maior problema dessa geração está nos lares, está nas nossas famílias. Está nisso que nós estamos enfrentando nos nossos dias com uma guerra. A verdade é que há uma grande batalha dentro de casa, dentro da família, pela saúde da família, do casal, dos filhos. Há uma batalha que meus irmãos, sem dúvida alguma, espiritual. Essa batalha é espiritual. Basta a gente olhar ao nosso redor e ver o que está acontecendo, e ver como famílias estão se dissolvendo, e ver como nós estamos tendo índices terríveis de destruição familiar, e com filhos, e tantas coisas, e todas essas tragédias, elas estão dentro da família. E o que é isso? O que é isso, irmãos? Isso é o sinal dos tempos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra aí, e se você puder depois, leia de novo na sua casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Tudo isso que nós estamos vendo tem a ver com o sinal dos tempos, o sinal do fim dos tempos. Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, a partir dele. Abra aí a sua Bíblia para você ver. Todos acharam? Amém? Quero que você acompanhe esse texto comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler com bastante calma, bem pausado. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia, igreja? Egoístas. Será que tem a ver conosco? Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Versículo 3, o que está escrito na sua Bíblia? Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas
Olha aí, o que está escrito aí? E conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais deixam-se levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O que é essa crise que nós estamos vivendo? O sinal dos tempos. O apóstolo Paulo falou tudo isso aqui. Tudo que nós estamos vendo hoje, encontrando hoje, no seio da família, coisas que nós jamais imaginaríamos ter e ver, até mesmo entre aqueles que conhecem a palavra de Deus. É incrível, hoje virou uma coisa tão natural, o que há uma indicação, uma sugestão, por exemplo, ao divórcio. Qualquer coisa divorcia, separa, casa de novo. E aí, até entre cristãos que conhecem a palavra, qualquer motivo é motivo de divórcio. Aí a gente está tendo agora as Gretchens de Jesus, os Fábio Júnior de Jesus também. 5, 6, 7, 10 casamentos daqui a pouco. Porque é assim que está andando. E nós estamos vendo que isso é um sinal do fim dos tempos. E quando Jesus colocou nesse texto, apesar de estar falando do final dos tempos, ele colocou uma palavrinha chamada casa. Quando foi falar dos dois fundamentos, do homem que construiu sua casa sobre a rocha e o homem que construiu sua casa sobre a areia, você pode substituir a palavra casa por família. O homem que construiu a família na rocha e o homem que construiu a família na areia. E hoje o que eu quero falar sobre vocês é sobre essa família inabalável que Jesus está falando aqui. Essa família que não se corrompe, que não se destrói, que não acaba como tem acabado nos dias de hoje. Essa família, esse lar, essa casa, que é um lugar de formação, de crescimento e não um lugar de doença, de deformação. Eu quero falar sobre família inabalável, até porque nós vamos iniciar uma campanha aqui na igreja no próximo dia 6, e eu vou falar dela no meio do meu sermão, sobre 40 dias de oração e de jejum pelas famílias, porque nós temos que estar atentos ao sinal dos tempos e orar e buscar a Deus e resgatar alguns valores espirituais, algumas questões que Jesus está falando aqui. E eu quero dizer para você que meu principal chamado, eu entendo isso em Deus. Não é construir mais igrejas, construir prédios. Isso faz parte de nós termos a estrutura. Meu principal chamado, eu quero destacá-lo hoje, esta manhã para você, é manter você que me ouve aqui semanalmente atento a Deus, atento às coisas de Deus, atento aos sinais do final dos tempos, atento a tudo aquilo que nós precisamos voltar o nosso coração e voltar a fazer na nossa vida. Essa parábola mostra algo muito interessante. Esses dois fundamentos mostram algo muito interessante. Mostram que todas as pessoas podem construir alguma coisa. Os dois homens construíram família, construíram casa. O que esse texto está dizendo é: todas as pessoas podem construir o que quiser, podem construir algo. Mas o que eu quero destacar a vocês nesta manhã é que Jesus nos deu 3 informações muito importantes nessa parábola, que são elas que eu quero dividir com vocês hoje.
Jesus está falando há dias às pessoas. Jesus está falando e nós estamos vivendo há 2000 anos depois, e nós estamos vendo casas desmoronando, famílias se quebrando, famílias fechando as portas, gente arrumando as malas porque a alegria acabou e se mandando da família, abandonando o lar. Nós estamos vendo filhos se perdendo cada vez mais cedo. Nós estamos vendo adolescentes, jovens se perdendo no álcool, nas drogas, em tudo que é porcaria hoje, cada vez mais cedo. Alguma coisa, irmãos, está acontecendo. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Vejamos então quais são as 3 informações importantes que Jesus falou nesse texto, que mantém, que são capazes de manter a nossa família inabalável, que são capazes de manter a minha e a sua casa sem que ela desmorone ao longo do tempo. Quais são as 3 informações importantes que Jesus passou aqui? Primeira delas, o problema não está no exterior, está no interior. A primeira informação importante que Jesus passou aqui é: o maior problema da família não está na tempestade, não está na chuva, não está nos ventos, não está nesses fenômenos que ele citou que poderiam derrubar uma casa. O grande problema, segundo Jesus, está no alicerce, está na base, está no interior. E eu lhe faço uma pergunta, a você homem, a você mulher, a você pai, a você mãe, a você filho, a você marido, a você esposa. Como Jesus está dizendo que o problema é interior, como Jesus está dizendo que a grande questão nossa está no alicerce, nas bases da nossa família. O grande problema nosso não é que tipo de chuva vai vir, não é que tipo de vendaval virá. A grande questão não é que tipo de tempestade virá, quais serão os seus graus. A grande questão não é a força do terremoto que está vindo contra a família. A grande questão é: será que sua casa está com os alicerces firmes, preparados para aguentar o que está vindo? Essa é a grande questão. Jesus está falando: será que seu casamento está pronto para enfrentar todo esse ataque? Não é o que vem de fora, o problema é o que está dentro. Jesus está falando que o problema está no alicerce, está na base, está na estrutura, está naquilo que vai sustentar tudo. E eu lhe pergunto: como está a sua espiritualidade para enfrentar tudo isso? Eu lhe pergunto: como está o nível de espiritualidade, de fé e de compromisso com Deus da sua família? Porque segundo Jesus aqui, é isso que vai manter a casa em pé. Eu lhe pergunto: há nas nossas famílias a mesma dedicação para buscar as coisas de Deus, os frutos do Espírito, os dons do Espírito? Há a mesma dedicação para você servir a Deus, buscar a Deus, o reino de Deus e aquilo que Ele ensinou? É igual à sua dedicação com a qual você busca os bens materiais? Resumindo, trocando em miúdos, você busca a Deus como você busca os bens materiais? Você busca a Deus com a mesma força, o mesmo interesse, a mesma dedicação? A sua família está aberta às coisas espirituais do mesmo jeito que ela está para as coisas materiais? Porque o que vai manter a sua casa de pé, eu preciso lhe informar, não são as coisas materiais.
Não é a casa que você mora, não é o carro que você dirige, não é o que você tem dentro da sua casa. O que vai manter seu casamento, seus filhos, é a estrutura de sua fé, de sua vida com Deus, de seu compromisso com Deus. Todas essas coisas ruem, caem, se acabam e se perdem. Aliás, nós estamos cansados de ver gente que está morando em palácio e morrendo de depressão, morando em palácio e com um casamento de fachada, falido, quebrado, morando em palácio, mas está com a vida familiar completamente desmoronada. A grande questão da sua família, da minha, não é o exterior, é o interior. Como está isso? Há a mesma dedicação. E veja bem, eu não estou dizendo que você não deve ter bens materiais, não deve ver bem, não é isso que eu estou dizendo. O desejo e a nossa oração é que você viva o melhor possível, é que você tenha do melhor, que você viva as promessas de Deus para a sua vida, e todas elas se cumpram, inclusive em sua vida financeira, que não é pecado você ter bens e posses, não é isso que eu estou falando. O que eu estou perguntando, o que eu estou dizendo é se há em nós o mesmo ímpeto para buscar as coisas de Deus, a mesma dedicação que a gente usa para buscar as coisas materiais. Se eu estou preocupado com as coisas espirituais, como eu estou com as materiais. Se eu estou preocupado com as coisas que são espirituais, oração, palavra, dom, servir a Deus, servir ao próximo, se a minha preocupação é igual com a que eu busco os bens materiais. A minha pergunta é se nossa dedicação para as coisas exteriores é a mesma que para as coisas interiores. Porque nós vivemos o tempo do culto ao corpo. E eu conheço e estou vendo um monte de gente sarada por fora e vazia por dentro. Não estou dizendo que você não deve cuidar da sua família, da sua saúde. Não estou dizendo que você não deve praticar exercício, não estou falando nada disso também. Deve. O que eu estou dizendo mais uma vez é qual é a proporção, o compromisso que você tem, porque tem gente que vai 8 dias por semana na academia. Mas a igreja ele vai quando quer, quando pode e se der. A mesma preocupação, o mesmo ímpeto que nós olhamos para as coisas exteriores, nós olhamos para as interiores. Olha, escuta isso que eu vejo, só de longe eu vou vendo. Por exemplo, há pais que fazem um esforço tremendo para levar o filho no balé, na natação, no futebol, no vôlei, no basquete, vai me ajudando aí algumas coisas que existem. Inglês e espanhol não, ele tem 2 anos, já tem que aprender chinês, japonês. Meu, é uma loucura. É uma loucura. Não estou dizendo que você não deve investir no seu filho, não estou dizendo que você não deve pensar nisso. Deve também. A mesma proporção que você usa para levar os seus filhos a tudo isso, você usa para também encaminhá-los na presença de Deus. O mesmo esforço que você faz para andar que nem uma doida mulher, dirigindo para lá e para cá, levando seus filhos para lá e para cá o dia todo, para tudo quanto é curso, você faz ao sentar na mesa e ler a Bíblia com ele, orar com ele. A mesma coisa nós fazemos com os nossos filhos. Porque eu vejo isso, há uma disposição para fazer as outras coisas, e às vezes para trazer o filho na base, nos jovens aqui, o adolescente diz, tem que levar na igreja, tem que sair daqui de casa, e até a igreja, levar esse menino para a igreja, levar essa menina para a igreja, que sacrifício.
Jesus está falando, igreja, irmãos me ouçam, Jesus está falando que o grande problema não é o tamanho do terremoto que vai vir na sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, não é a grande tempestade, o grande problema é se sua casa está preparada para enfrentar as tempestades, os ataques, as bombas, que são muitas, que o inimigo e o mundo está lançando contra a sua família. Abrindo um espaço aqui, nessa primeira informação e verdade que Jesus falou, eu quero dizer, nós estamos dizendo há alguns dias já aqui na igreja, dizer, convidar e convocar você. Nós vamos começar no dia 6 de maio, aqui na igreja, uma campanha de 40 dias de jejum e oração pelas famílias, por vários assuntos da sua família, de 6 de maio, que é uma quarta-feira, até 14 de junho, que é um domingo, domingo da ceia, que nós vamos encerrar a campanha aqui. O que vai acontecer e o que eu quero convidar você para participar nesses 40 dias. Porque eu acho incrível que nós queremos, muitas vezes, que o filho vai à igreja, receba uma oração e tudo mude. O marido vai à igreja, receba uma oração e tudo mude. Mas nós não queremos orar em casa, ler a Bíblia em casa, ensinar em casa, estar com a família em casa, pagar esse preço. O que Jesus está dizendo é isso aqui. Então nós vamos estar nesses 40 dias fazendo o que, irmãos? Algumas coisas nós vamos fazer nesses 40 dias. Primeira delas, você vai ser convidado a fazer um jejum ou um voto de 40 dias por sua família, por alguma coisa, alguma área da sua família. Quem sabe é o seu casamento, quem sabe é o seu trabalho, sua vida profissional, não sei, seus filhos, um filho seu, não sei. O que é isso? Nós estamos convocando a igreja para um jejum e oração pela família. Se você vai fazer um jejum, é você tirar uma refeição ou algum tipo de alimento durante 40 dias. Se você vai fazer um voto, porque voto é diferente de jejum. Voto é quando eu tiro algo que eu gosto. Eu vou fazer jejum de refrigerante. Não, você não está fazendo jejum de refrigerante, você está fazendo voto de refrigerante. É diferente, a Bíblia ensina que uma coisa é diferente da outra. Você pode fazer um voto de café, você vai tirar alguma coisa nesses 40 dias de busca de oração e jejum pela sua família. Vai ser uma das coisas que vão acontecer aqui na igreja nesses 40 dias. A segunda que vai acontecer nesses 40 dias é que nós vamos ter oração pela família. Nós já temos, mas nós vamos intensificar isso todos os dias aqui na igreja. Você hoje, a partir de hoje, em todos os nossos cultos, você vai receber um papel como esse, que é um pedido de oração. Você vai poder escrever os pedidos de oração pela sua família. Você pode escrever, vai pôr o seu nome, meu casamento, minha filha, meu filho, conversão do meu marido, e todos os dias o pessoal da nossa intercessão vai orar por isso. Outra coisa que nós vamos ter nesses 40 dias, nós vamos ter 6 quartas-feiras, o nosso culto de quarta, às 8 da noite, oração e palavra sobre família aqui na igreja, ensino sobre família aqui na igreja. 6 quartas, do dia 6 ao dia 14, só sobre família. Outra coisa que vai ter nesses 40 dias, que eu vejo que é o principal, nós estamos convidando as famílias para uma vez por dia dedicar 15 minutos do seu dia na sua casa. Você não vai vir à igreja. 15 minutos do seu dia na sua casa para fazer um devocional e orar com sua família. Restaurar a mesa da família. Restaurar a família, orar junto. Não adianta fazer campanha de oração aqui, subir no monte para Israel, fazer um monte pela sua família, se você não ora em casa. Você não reúne sua família.
E para ajudar, nós entramos nessa campanha porque há hoje no Brasil mais de 1.500 igrejas nesse período estarão fazendo jejum e oração durante 40 dias pela família. Nós adquirimos esse livreto aqui, ó, Família Inabalável. Ele tem 40 devocionais. Você vai fazer o quê? No primeiro dia nosso aqui, que vai ser 6 de maio, tem um estudo da palavra sobre família, razões de oração que você faz em 15 minutos com a sua casa. A ideia é que cada família da igreja tem um desse, e você sente 15 minutos do seu dia, achar 15 minutos com a sua esposa, com seus filhos, sentar, ler essa palavra e orar com sua família. Você quer ver sua casa mudada? A casa de Cornélio mudou, porque ele orava em casa, buscava a palavra em casa, porque ele encheu a sua casa com a presença e a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você é que eu creio que nesses 40 dias, nós vamos ter um avivamento nas famílias, porque o avivamento, e muitos pais querem, meu filho precisa ser avivado, meu filho precisa ser cheio do Espírito, manda ele para a igreja. E o grande avivamento da Bíblia começou, sabe aonde? Em casa, as famílias orando. Mas hoje a gente quer, Deus precisa mudar, manda ele para a igreja, manda ele para a campanha, manda ele para o sal grosso de Jesus, manda ele para não sei o que de Jesus, faz tudo quanto é coisa, manda ele para lá, e em casa nada. Irmãos, o grande avivamento que Deus quer mandar é lá dentro da sua casa. É isso que Ele quer mandar. E nós vamos buscar isso. E nós vamos buscar isso. Que você, se você consegue ficar pelo menos 2 horinhas na internet por dia, estou sendo bondoso, tá? Se você consegue ficar no Facebook, rede social, full time, porque está no celular, fica toda hora apitando, você está toda hora vendo. Se você consegue ir para academia, fazer esporte, fazer se você consegue fazer tudo, você consegue separar 15 minutos. Marido com a sua esposa, seus filhos numa mesa. 15 minutos você faz isso aqui, 1 por dia, lê com eles o que está aqui, é a coisa mais simples, não precisa ser teólogo, fazer seminário, pastor eu não sei, você lê aqui, está aqui já, um estudo por dia que dura 15 minutos, senta com a sua família, faz isso e ora com a sua casa. Meus irmãos, o avivamento vai vir, porque Jesus falou que o problema não é o exterior, é o interior. Então se você tem que trabalhar em alguma coisa, não é pintar a sua casa, não é reformar o telhado dela, não é mudar, botar papel de parede, comprar móveis novos, porque tem gente que quer mudar a família, compra móveis novos, muda de casa, aluga outra, compra outra, muda tudo, muda telhado. O que vai mudar a sua casa é consertar o telhado espiritual dela, querido. É isso que muda a família, é isso que muda a casa. Jesus está falando isso aqui. O que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos cuidar da estrutura. É a primeira informação, do alicerce. A segunda informação que há nesse texto, esse livro, você pode ter um desse por R$8. Nós compramos um monte na editora, que não é nossa, é do pastor Edson Queiroz, R$8, para sentar com a sua família e buscar Deus. Olha só, segunda informação que Jesus passou nesse texto. Que as tempestades, os ventos e tudo isso que a gente viu aqui nesse texto, eles vêm e eles virão, repita comigo, virão, para testar a estrutura da sua casa. O que Jesus está falando aqui, não é que chuva, vento, tempestade, terremoto é talvez vai chegar, não, ele está dizendo que vai chegar, ele está dizendo que o que Deus usa para julgar a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso comprometimento com Ele, sabe o que Deus usa? Tempestade, chuva. Sabe o que Deus usa? Problema, luta, crise.
o que Deus está falando nesse texto aqui é que a crise testa o alicerce de sua fé. O que Deus está dizendo aqui é que as lutas no seu casamento testam o alicerce da sua família. O que Deus está falando, o que Jesus está falando é que tudo isso que talvez está acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa, é para testar se sua fé e sua família estão na rocha ou estão na areia. Jesus está dizendo que o instrumento usado para tal coisa é chuva, tempestade. Como é que você vai testar se uma construção está boa ou não? Como é que Deus vai testar se a fé está boa ou não? Manda chuva, manda tempestade, manda terremoto. Jesus está falando isso. O que testa a nossa estrutura é isso. Portanto, querido, esse sinal do fim dos tempos está testando a estrutura da nossa casa, da nossa família. Essa é a segunda informação de Jesus aqui. E a terceira e última informação de Jesus nesse texto que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que a religiosidade é o maior problema da família e da fé. A religiosidade. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque Jesus está falando que o alicerce é para quem ouve a palavra e a pratica. Jesus está dizendo que religiosidade é ouvir a palavra e não praticar. Você pode ser um excelente ouvinte. Você pode me ouvir aqui ou ir à igreja 20 anos consecutivos da sua vida, todos os domingos, e no final, quando a tempestade vier julgar a sua família, se ela está na rocha, se ela está na areia, se ela está firme ou se ela está fraca, quando vier julgar sua fé, se você só ouve, ela vai desmoronar. O que Jesus está falando é que o nosso maior problema se chama religiosidade. O que Jesus está falando é que obediência é o alicerce que mantém a casa em pé. Jesus está falando que o que mantém tua casa em pé não é ouvir a palavra. O que mantém a sua casa em pé é ouvir e praticar a palavra. Tiago disse no capítulo 1, versículo 22 de sua carta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não praticam. Ouvem e conhecem tudo que Jesus falou sobre como ser pai, como ser marido, como ser mãe, como ser esposa, mas não pratica. Ouve tudo como que eu tenho que servir, como eu tenho que ser, mas não pratica. O que eu estou dizendo a vocês nesta manhã é que o alicerce da nossa casa não é nada, não tem nada a ver, querido, com palavras, porque palavras e atividades religiosas não substituem a prática, a obediência, a pregação, expulsar demônios, falar língua estranha, operação de milagres. Nada disso garante salvação. Jesus está dizendo que o que garante minha casa em pé no final é ouvir e praticar a palavra de Deus. É isso que garante a minha família. E a falta da prática das coisas espirituais abre rachaduras no alicerce da família, abre rachaduras nas casas. É isso que mais tem acontecido nos nossos dias, porque ir à igreja se tornou uma coisa legal. Algumas pessoas vão à igreja e tantas me falam para mim: pastor, eu me sinto muito bem. Eu digo: que bênção, irmão. Isso é muito bom, você se sentir bem ao vir à igreja. Mas Jesus não quer que você venha à igreja para se sentir melhor. Ele quer que você venha à igreja para ser transformado. Transformar nossa vida, nossa família, nossa casa. Portanto, o que tem a ver com o alicerce da nossa casa é a prática da palavra. Não tem nada a ver se você vai à igreja de terno, de gravata, de bermuda, de chinelo. Irmão, não estou nem aí para isso.
Minha preocupação e o que eu quero manter você atento a Deus é se você está ouvindo a palavra e está praticando. Porque se você está ouvindo e praticando a palavra, na sua família, na sua casa, aparecerão chuvas, tempestades, ventanias e terremotos. Mas a diferença entre uma casa e outra é que uma ficou em pé e a outra caiu. Meu irmão, se você ouvir, obedecer, seguir a palavra de Deus, a grande diferença é que sua casa vai ficar inabalável, ela não vai desmoronar, ela não vai cair, ela não vai se perder. Não quer dizer, o evangelho de Jesus Cristo não é que você não vai ter problema, que você não vai ter nada disso, não, pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui é que o teste da sua fé vai ser tempestade, luta, crise. Isso vai ser o teste da sua fé, o teste da estrutura da sua casa. Mas se você ficar firme, ouvir, praticar, tua casa não vai cair, meu irmão. Você pode ficar desempregado, mas sua casa não vai desmoronar. Você pode passar por um período de doença, mas sua casa não vai desmoronar. Você pode enfrentar a maior crise conjugal da história do seu casamento, mas sua casa não vai desmoronar. Você pode enfrentar problemas internos, externos, emocionais, espirituais, mas sua casa ficará em pé. É isso que o Senhor nos diz aqui. Uma família inabalável para as tempestades dos últimos dias é o que Jesus está nos dizendo que nós precisamos construir. Qualquer pessoa pode construir casa, qualquer pessoa pode constituir família, qualquer pessoa pode construir família. Agora, se ela vai ficar de pé e vai permanecer, é outra coisa, completamente diferente. Mas a nossa oração nessa manhã, nesses próximos dias, é para que a sua família seja inabalável. O sinal dos tempos está nos mostrando que não vai melhorar. Nós vamos ler a Bíblia, que às vezes eu vejo uns crentes estão muito preocupados com as coisas que estão acontecendo no exterior. Ah, pastor, você vê essa notícia, vai ter isso agora. Você vê essa notícia, vai ter aquilo agora. E a grande preocupação nossa tem que ser com o interior, com a estrutura da nossa casa, com o alicerce da nossa família. A grande preocupação nossa tem que ser como está a nossa fé. Porque o sinal dos tempos que nós lemos hoje nos diz que só vai piorar, irmãos. Nos diz que o terremoto, a tempestade, os ventos serão cada vez mais fortes, especialmente contra a família. Criar filhos vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, não tem jeito. Mas a nossa oração e o que nós cremos é que sua casa pode ser inabalável, se ela estiver firmada na rocha. E o que faz uma família ficar firmada na rocha? Ouvir a palavra e praticar. Ah, pastor, eu tenho que orar mais, eu tenho que cantar mais, eu tenho que fazer mais isso. Tem, irmão. Mas se você só praticar o que você ouve, já vai dar uma grande diferença. Um grande estudioso disse: o meu problema não é ou não são os textos da Bíblia que eu não entendo. O problema são os textos que eu entendo e não pratico. Esse que é o problema. Tem gente que lê a Bíblia e diz: pastor, eu não entendo isso, não entendo aquilo, não entendo. Também tem coisa na Bíblia que eu não entendo, irmão. Tem coisa que está encoberta. O problema nosso não é o que a gente não entende, o problema é o que a gente entende e não pratica. Esse é o problema. O que você já entende tem que praticar. A grande verdade é essa. Coisas que a gente não entende vão continuar tendo. Mas se eu praticar o que eu já entendo, minha casa terá um alicerce firme que resiste a todas essas pressões dos nossos dias.
Amém, queridos? Uma família inabalável é o que eu oro por você. É o que eu oro por sua casa aqui representada hoje. Uma família convertida, transformada, que conhece a Jesus Cristo, que teve uma experiência real com Ele. Porque quando Jesus fala de obedecer a palavra, meu irmão, você pode ter tudo, conquistar tudo. Se você não tiver uma experiência firme com Jesus, nada disso vai adiantar. Eu quero lhe convidar você a ficar em pé, para a gente fazer uma oração agora. Vamos orar nesse momento, queridos. Obviamente que nós cremos na ação de Deus. Eu creio no mover de Deus. Eu creio no toque da mão poderosa de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. Meu coração se volta para isso, para o grande dilema que as famílias estão enfrentando hoje. E esses relatos que a gente faz, que a gente vê nos dias de hoje, é só para mostrar como há um caos instaurado nas famílias. Por isso, nessa manhã, querido, quero convidar você a fazer uma oração. E nós viemos aqui à casa de Deus para buscar Deus, para orar, e porque nós cremos no poder de Deus, porque eu creio na ação de Deus. E por isso eu quero abrir esse momento, porque eu não vim aqui falar para vocês uma filosofia, não vim aqui falar palavras bonitas, ensinar coisas filosóficas. Eu creio na ação poderosa e determinante e intervenção de Deus. Eu creio nisso. Eu busco e oro por isso cada dia, e sei que tem coisas na família que, se Deus não pôr a mão, meu irmão, não tem jeito. Se Deus não tocar e fazer um milagre, não tem jeito. Por isso eu quero terminar essa minha palavra hoje com uma oração. Se você está aqui hoje e há um vento forte soprando contra a sua família, seu casamento, um filho, um marido descrente, uma situação terrível que você está quase sem forças, mas que você crê que Deus pode agir e firmar o alicerce da tua casa, eu quero orar por você hoje. Eu não quero deixar você sair daqui sem que nós oremos por sua família, oremos por sua casa. Se você precisa de uma restauração familiar, de uma restauração na tua casa, eu quero orar por você, porque eu creio que Deus ainda age, que Deus ainda opera, que Deus ainda cura, Deus ainda transforma. Então, enquanto o Anderson canta um trecho de uma canção, se você precisa de oração por sua família, eu lhe convido a deixar o lugar que você está e vir até aqui. Se você ainda crê que Deus pode curar, salvar e tocar na tua casa e mudar, seja qual for a situação que sua família está enfrentando, eu quero orar com todo o meu coração por você. Você pode deixar o seu lugar e vir aqui. Vamos cantar, Anderson. Eu quero profetizar e declarar: minha casa será lugar de adoração, onde eu posso descansar e sentir a tua unção. Este é o desejo do meu coração. Vou pedir para vocês virem bem aqui para frente, por favor, que assim as outras pessoas podem chegar também.
pastores que estão aqui, os líderes, podem vir aqui por favor para me ajudar. Eu creio, querido, você que está aqui à frente, você que está no seu lugar, que Deus pode tocar na sua família. E além de receber essa oração, quero convidar você a fazer esse propósito de 40 dias por sua família. Faça esse propósito por sua casa. Faça isso, que Deus vai se mover lá na sua casa, lá na sua família, seja qual for a situação. Os nossos pastores, nossos líderes, todos que podem nos ajudar a orar, por favor, venham aqui, para a gente orar por essas famílias com muito carinho. Até porque o milagre primeiro de Jesus foi numa família. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Isso me ensina algumas coisas, mas uma delas é que depois da salvação, que é o dom de Deus, o maior milagre de Deus é na família. Depois da salvação, o maior milagre de Deus é na sua casa, é na sua família. Vamos orar. Convido você que está no seu lugar a orar também, a colocar seu coração diante de Deus, a nos ajudar, interceder por essas famílias que estão aqui hoje. Ou talvez até você que está no seu lugar, meu irmão, você pode sair dele e vir orar aqui por uma família. Você pode deixar o seu lugar e vir nos ajudar a orar por uma família aqui. Se você estiver em família aqui, fique junto, que aí o pastor, o líder, o irmão, a irmã que vai orar, já ora por tua casa, por tua família. Se você sente Deus, que Deus pode usar você, não há que só um formato pode vir orar, não. Sai do seu lugar, deixa Deus usar a sua oração, orar por uma pessoa aqui também, por favor. Vamos orar, igreja, vamos orar ao Senhor. Vamos lá, Anderson. Senhor, quero apresentar a minha família, todos os meus sonhos e os meus projetos. Os problemas querem me fazer parar de sonhar. As lágrimas embaçam meu olhar. Não deixe eu ver o que diante de mim está. Sei que em ti posso confiar, e debaixo de tuas asas vou descansar. Profetiza, igreja. Eu quero profetizar e declarar: minha casa será lugar de adoração, onde eu posso descansar e sentir a tua unção. Este é o desejo do meu coração. Vai dizendo isso, igreja, vai dizendo, vai cantando assim, ó. Diga: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
vai dizendo, vai dizendo. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar. Eu posso descansar e sentir a tua unção. Este é o desejo do meu coração. Profetizar e declarar: minha casa será lugar de adoração, onde eu posso descansar e sentir a tua unção. Este é o desejo do meu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.